Cumprimentos, doutora Angélica Bruginari Batestin. Agradeço as palavras elogiosas no início e digo que é um grande prazer, neste momento, estar debutando no Tribunal do Júri em Conselheiro Pena com a senhora, não só pelo renome que é, mas pela participação efetiva que tem na sociedade de Conselheiro Pena, desde antes como promotora, mas como juíza principalmente. Pude ver isso de perto várias vezes. Às vezes não temos as mesmas ideias, o mesmo entendimento, mas isso faz parte. É importante que seja assim. Seria muito triste se todos pensassem igual. E fico muito feliz de fazer o primeiro júri em Conselheiro Pena com a senhora. Estava ficando até meio triste, porque seria com a doutora Anne, dia 26. E aí o Diego me brindou com esse presente que, digo a verdade, é o maior presente da minha vida. Cumprimento nosso ilustre promotor, doutor Samuel Faria. E aí uma coisa interessante, que um grande amigo meu que trabalha aqui no fórum, assessor da doutora Angélica, se chama Samuel Alexandre de Faria. Eu sei, mas questão de lógica. Grande menino, uma sumidade, um saber impressionante e com quem várias vezes pude trocar ideias. Eu fico muito feliz de estar debutando justamente com alguém com o mesmo nome, quase. Cumprimento aos serventuários dessa casa, ilustre amiga, grande parceira na vida, já me deu alguns conselhos, eu agradeço imensamente. Cumprimento aos senhores agente penitenciário, uma árdua missão, eu diria que quase um sacerdócio, porque infelizmente a criminalidade, infelizmente, só aumenta e o trabalho de vocês da mesma esteira. Cumprimento amiga, profissão, Juliana, inclusive atuando também no criminal, grande amiga. Cumprimento a plateia, e aí eu tomo a indelicadeza de cumprimentar a plateia na pessoa do Sr. Saíde Batista, um grande amigo de longa data, pessoa que inclusive na minha formatura, no meu convite de formatura, eu citei o nome, porque várias vezes me salvou, até para estudar, e a gente sabe a dificuldade que é estudar nós que somos de Conselheiro Pena. A via crucis que é ir para Valadares todos os dias. A minha faculdade durou um pouco mais, 10 anos, por vários fatores, prefiro não externá-los todos, mas neste momento eu falo com vocês da minha emoção de estar aqui, da importância que cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui estão fazendo na minha vida pessoal. O que é estar aqui neste momento? Talvez a maior emoção de todos os tempos. Há exatamente um ano, eu estava fazendo um júri simulado em São Paulo. E eu tive a maior lição de vida de todos os tempos. Porque eu saí daqui derrotado, massacrado, humilhado, perdido. E eu fui estudar com um professor e me surpreendi quando ele levava a mão para pegar no copo. Quando ele tocava o copo com o maior cuidado. Eu não consegui entender, espera aí, por quê? Aí um amigo do lado disse, ele é deficiente visual. Ele já fez 390 júri, mas é deficiente visual. E eu lá enxergando bem, mas chorando. Todos os dias, todos os momentos. Era maio. E aquela lição de vida me fez reerguer, me estudar mais, me querer aprender mais. Peço desculpa aos senhores que em algum momento eu vou esquecer alguma coisinha, mas aí eu fiz muita anotação para tentar não esquecer, porque eu, como todos sabem, eu sou falente renal, só estou aqui porque eu, graças a Deus, a minha ex-esposa me doou um rim e eu pude ter a honra de poder estar aqui hoje, senão não estaria. Como a doutora antecipou antes, eu saí lá do Vale da Sombra da Morte para poder hoje estar aqui na presença dos senhores. Hoje é a coroação do miserável. Hoje é a coroação
daquele que nasceu na extrema miséria, 150 pontos abaixo da linha da miséria. Hoje eu posso dizer que eu sou pobre. Eu nasci em plena Rua Nova Lima. Quando veio o nome na cabeça, todo mundo sabe, é a zona boêmia da cidade. Eu nasci lá. Minha avó era dona de um bordel, eu nasci lá. E tudo para mim foi mais difícil. Quando o Diego me contou a história dele, eu digo, eu chorei junto. Chorei junto. Por quê? Porque é a minha história. É a mesma miserabilidade que eu já passei. É a mesma necessidade que eu já passei. Para chegar aqui hoje na frente. Fico triste de minha mãe não poder estar aqui. Fico triste da minha avó não estar viva para me ver aqui hoje. Ver o orgulho dela. Mas eu sei o orgulho que eu estou sentindo de poder estar na frente dos senhores. Várias vezes passei em frente a esse fórum com um carrinho de ferro velho, roda de ferro. Porque o senhor Arleto Riano não nos dava um carrinho com roda de borracha. Não sei porquê. Já perguntei algumas vezes, ele não sabe dizer. O barulho era terrível. Quantas vezes passei aqui com um carrinho de picolé? Nunca ousei sonhar em estar aqui. Eu fui em primeiro lugar de sala. Em todos os anos que eu estudei, lá no primário, depois no secundário. Mas eu nunca sonhei estar aqui. Eu não me via estando aqui. Eu não me via vencendo. Os meus amigos da mesma época minha, grande parte deles estão mortos. Grande parte deles. Graças a Deus, alguns ainda caminham. Estão lutando. Mas mesmo na minha casa, nós somos 6 irmãos. Graças a Deus, todos nós conseguimos assumir alguns lugares na cidade. Se eu mencionar o nome de cada um, todo mundo sabe quem é. O Zé Nilson, diácono da Igreja Católica, graças a Deus. Se salvou. Se salvou. Porque é se salvar. Sair de onde nós saímos é se salvar. O Gilcilene, do Minas Brasil Lanche, também diácono lá da Igreja Católica, um menino perfeito. O Fábio Rodrigues, que faz anúncio na rua, faz a feirinha da prefeitura. O Luan Rodrigues, que trabalha na prefeitura de Goiabeira. O Gilson Carlos, que é detetive particular e procura pessoas desaparecidas. Então nós somos um grupo de irmãos que, graças a Deus, mesmo saindo da extrema miséria, nós crescemos pelo trabalho, pelo estudo, pela dedicação. Quando o Diego colocou a situação dele, pediu que eu estivesse aqui hoje, eu falo para os senhores, eu não me sentia preparado para este momento de hoje. Porque foram muito poucos dias para estudar, para ver o que tinha acontecido, para ver que o que ele estava me contando realmente algum fundo de verdade dentro do processo. Esse processo para os senhores é uma grande batata quente. Vocês viram que vieram aqui apenas uma testemunha. O policial, o sargento Mendes, que não participou da ocorrência, disse que o Diego é bandido, é da gangue não sei o que, participa da gangue do morro, briga com... Mas não tem uma ocorrência contra esse menino. A faca dele está aqui, no processo. A faca dele está aqui no processo. Nenhuma passagem. Não, e nenhuma passagem nem aqui, nem em Valadares. Ah, mas ele está quadrilha X em Valadares. Olha, então espera aí. Então o policial acabou de dizer aqui que ele é incompetente. Como é que eu estou numa cidade, eu tenho um camarada desse colocando terror na cidade, é um bandido, é da quadrilha X, vai matar o Zé, vai matar o João, mas eu não prendo esse cara. Ah, eu vou esperar acontecer primeiro, para depois eu prender? Mas cadê o policiamento ostensivo? Nenhuma passagem. Nenhuma passagem.
passagem do cara que aqui foi colocado como bandido, como líder de quadrilha, que arregimentou, inclusive, o menor. Agora, espera aí. Saiu de Valadares, foi para Cuparaque, arregimentou uma quadrilha, mas nunca foi preso. Nunca. Ah, é traficante de droga, mas nunca encontraram ele com nada, nenhuma droguinha, nada. Um certo policial amigo meu me disse há certo tempo o seguinte: eu ficava encucado, como que a polícia chegava naquele cara que era um bandido? Eu ficava encucado, parece que o cara tinha uma estrela na testa, eu sou bandido. E aí ele me falou uma coisa muito interessante. Dizer que chegou um carro diferente na cidade, eles falam. Eles conhecem todas as pessoas da cidade, eles sabem com que cada um mexe. Aí chega um cara diferente, que eles nunca viram, eles dão o primeiro baculejo, segundo, terceiro, quarto. Quer saber onde está, na casa de quem, por quê? O que você está fazendo aqui, na minha cidade? E começa a averiguar. 3 anos na cidade. 3 anos na cidade. Aí eu pergunto aos senhores: qual a arma matou a vítima? Primeiro, não prenderam a arma. A arma não foi apreendida. Se não foi apreendida, não fizeram perícia. Na ocorrência, o policial disse que a arma, que alguém falou que a arma era um 22. Na ocorrência. Muito bem, página 7. Só que lá na frente, a perícia diz que a arma é um 38. O Dudu disse que foi ele. Muito bem. Ele disse o tempo inteiro que foi ele. Inclusive, se nós pegarmos o depoimento dele não é muito diferente, como o próprio promotor disse, do que o Eduardo está falando, que o Diego está falando. Que estava indo comprar cigarros, mesma coisa que ele falou. Ocasião em John Kennedy sacou de uma arma preta, comprida. Vimos mesmo levar a arma em direção à cintura do mesmo. Pelo entrave, com o informante, acabou sendo disparada, vindo a acertar a barriga de John Kennedy. Que eu escutar o disparo, o informante largou John Kennedy e saiu correndo para a casa da sua tia, não sabendo informar que rumo tomou o zoinho. Ou seja, a mesma coisa que ele falou, que na hora que ele viu a arma, que viu o entrave, que viu o tiro, ouviu o tiro. Ele não disse que se os dois estavam juntos, não, ele ouviu o tiro. Mas você olhou para trás? Eu não olharia. Ah, por que ele fugiu? Foi embora para Vitória? Mas espera aí, já tinham matado um no dia anterior. Ocorreu aquela situação com ele, ele ia ficar lá para ser o próximo? Para ser a próxima vítima? O promotor falou do laudo. Eu até peguei o processo para ver se as imagens do laudo estavam melhores do que aqui, mas é igual. Então nem vou mostrar. Mas eu acho estranho nesses autos, por que não trouxeram o depoimento da vítima? Por que não? Por que não foram lá, colocaram um celular e filmaram a vídeo, já que é moda hoje? Nós poderíamos pedir um VAR. Aí você me vira para mim e fala assim: mas a vítima estava morta. Ah, mas ela escapou viva 12 dias. Ela foi socorrida, foi para o hospital, teve todo o tratamento, depois nós vamos falar sobre isso, e voltou para a sua cidade. Há dias posterior, houve uma complicação, e ele novamente voltou ao hospital, onde acabou morrendo.
por complicações biodinâmicas, choque séptico. Ô, gente, e eu sou talvez a melhor pessoa para falar de choque séptico, porque é a coisa que eu mais tive medo após ser operado. A minha cirurgia pega daqui e vai até aqui embaixo. Para colocar rim em homem, eles não tem dó não. De mulheres abrem um pontinho fininho, coloca o rim com maior cuidado. Não pode lesionar, porque mulher vive. Tá, beleza, então, homem não, mas eu estou acostumado que a gente é gaiato mesmo, eu já barrigudo todo estrupiado pela vida. Eles abriram um corte daqui até aqui embaixo. E colocaram um monte de dreno. É o que aconteceu com esse rapaz. Ele havia um tiro, a bala alojada. Para retirar a bala, colocaram um monte de dreno. Esses drenos, dependendo da forma que ele é colocado, ele é condutor de bactérias. Então, o grande medo de toda pessoa que passa por uma cirurgia muito invasiva, no caso como eu passei, fica morrendo de medo de choque séptico. Por quê? Fica morrendo de medo de bactéria. Coisa que a gente não vê, não sabemos onde está. E esse rapaz, já melhorado, saiu do hospital e foi para casa. Como deve ter sido o cuidado dele em casa? Será que ele cuidou efetivamente daquelas lesões? E eram muitas, são vários lugares. Inclusive, vou mostrar para vocês o que está nos autos, porque está menos ruim do que as minhas imagens. Eu não sei porquê. Eles não juntaram aqui as fotografias originais, juntaram xerox de xerox. Era o procedimento menor. É muito estranho. Essa é a vítima. Olha quanta marca de perfuração ele tem. Para quem tomou um tiro, essa quantidade de marcas de perfuração são os procedimentos que foram feitos no hospital para que ele não viesse a óbito. Então ele melhorou. Isso aqui depois que está morto, viu, gente? Depois que ele já tinha ido para o Pará, já tinha voltado e acabou morrendo. Então, o que acontece? Esse choque séptico, ele tem alguma coisa a ver com dinheiro? Nada. Nada. É o caso do camarada que toma um tiro e ao ser socorrido pela ambulância, acaba morrendo no caminho. Mesma coisa. E ele muito pior, porque ele teve o socorro, ele melhorou. Ele melhorou e voltou ao hospital. Voltou ao hospital quando veio efetivamente falecer. Agora, qual foi a participação do Diego nessa empreitada? Imagine a seguinte situação hipotética. Estou indo eu e a Carmen e, de repente, eu resolvo matar o promotor. 5 tiros no promotor. O que a Carmen tem a ver com isso? Independente de eu ser menor, de eu ser maior, de eu ser louco, de eu não ser, eu estou indo junto com a Carmen e resolvo dar um tiro no Dr. Samuel. Simples assim. Ou entro numa briga com ele, tomo a arma dele e atiro nele, como disse o Dudu. E aí? Qual é a participação da Carmen? Eu não vi nenhum momento que o promotor colocou aqui qual foi a participação dele. Ele é dono da arma? Não. Ele planejou, ele organizou? Não. Ele segurou o cara para o cara morrer? Não. Ele atirou? Não. Ele derrubou o camarada? Não, ele socorreu. Como qualquer um de nós correríamos. Então qual é a participação dele?
É importante a gente deixar claro que quem tem que provar que ele cometeu o crime é a promotoria. Ele não tem que vir aqui provar que ele cometeu o crime, não. O depoimento dele aqui foi o mesmo que ele deu antes. Corrobora com o depoimento das pessoas que estão nos autos. O promotor colocou aqui, leu a fala de uma pessoa, mas na hora que ele leu a fala da pessoa, ele não falou o nome de quem que é, nem nada. Mas eu não vi nesses autos nenhum depoimento que diz assim, não, o Diego estava lá e ele participou, ele segurou, ele matou. Não. O menor ao ser ferido correu para dentro de casa, não tinha outra pessoa lá. Não tinha outra pessoa lá. Quando ele chegou dentro de casa, ele disse para a avó dele, o Eduardo me deu tiro. Ele não disse que o Diego deu tiro. Ele não disse que o Diego participou de alguma coisa. O Diego não participou de nada. Concordo com o promotor, estava no lugar errado, na hora errada. Estava inclusive com a pessoa errada. Havia conhecido o rapaz há 10 dias. A gente conhece uma pessoa há tantos anos, a gente nunca imagina que ele vai cometer um crime, imagina 10 dias. Ele disse aqui que não cometeu o crime, não participou. Não era essa a ideia dele ao sair junto com o rapaz. Não era. Saíram para comprar cigarros. Ah, toparam com o rapaz no meio do caminho? Toparam. O rapaz na bicicleta, empurrando a bicicleta, e ele a pé. O que facilitou para ele correr. O que facilitou para ele correr. Mas eu digo mais. Neste caso, nós temos uma figura preponderante, que é que o camarada não morreu. Ficou ferido, foi para o hospital, se tratou e melhorou e voltou para casa. Ponto. Simplesmente ocorreu ali uma lesão corporal. Ah, Nilton, mas ele morreu. Lógico, morreu. Como morre tantos outros que vão para o hospital, pegam a infecção e morrem. Como morrem tantos outros que se ferem, se tratam, todos os dias morrem. Pode-se dizer que ele morreu porque tomou o tiro? Ele pode sim, mas pode-se dizer que ele morreu porque não se cuidou adequadamente. Então nós teríamos aqui que o que aconteceu? Foi simplesmente uma lesão corporal seguida de morte. E foi. Não há aqui nenhuma premeditação de matar ninguém. Não há aqui nenhum motivo fútil, torpe, não deu chance de defesa. Nada disso. Pura ilação. O policial que foi ouvido aqui disse que não estava na ocorrência, não estava de serviço, foi chamado em casa e que tomou conhecimento. As testemunhas todas dizem na mesma esteira. Ninguém sabe de nada. Ninguém viu. Tomou conhecimento por alguns. Tomou conhecimento depois de alguns dias. Tomou conhecimento porque alguém falou. Agora eu pergunto aos senhores e às senhoras. Será que se sentiria bem condenando alguém porque alguém tomou conhecimento de? Nós não temos uma prova específica. Nós não temos nada nesses autos que dizem que este rapaz estava lá e que ele matou. Então nós vamos condená-lo por homicídio qualificado? Homicídio qualificado criado pela Globo? Criado pela Glória Pérez? Interessante, né? História do direito do Brasil. O homicídio qualificado foi criado pela Globo. Então logo morreu a Daniela Pérez. Não pôde se aplicar naquele caso, mas se aplica em todos daí para avante. Acho que em alguns casos é válido, é necessário.
Mas a grande preocupação é, até que ponto estaria se fazendo justiça condenando esse rapaz? Até que ponto estaríamos fazendo justiça condenando ele por homicídio qualificado, como que é a acusação? Se nós tivemos uma vítima que foi ferida, que ficou 12 dias vivo, desses 8 no hospital, foi para casa. Em casa piorou e voltou ao hospital, onde acabou falecendo, com várias perfurações de dreno, como eu mostrei para vocês. E essas perfurações de dreno, gente, talvez é a pior coisa que existe no planeta, porque as minhas doem até hoje. Quase não fecharam, porque daí o meu remédio causou uma diabetes para piorar tudo. É terrível essas perfurações de dreno, porque elas são muito mais invasivas que a cirurgia em si. Porque normalmente ela, quando é feita a perfuração de dreno, não se atém muito ao que é. Vai mais pela matemática feita pelo médico. E é matemática mesmo feita pelo médico. A primeira colocação do Diego: eu não participei. Vocês vão votar primeiro pela materialidade. Havia um corpo estendido no chão? Sim. Havia uma vítima, morreu. Naquele momento? Não, mas morreu. Diego participou? Não. Ele não participou. Ou pelo menos esses autos não fazem provar que ele participou. Pelo menos esses autos não demonstram que ele participou. Não há nenhuma prova específica dizendo, não, ele participou. Não há. Nada. Nada. Nesses autos que dizem que ele participou efetivamente. Passado essa fase, o que aconteceu? Havia uma vontade de matar esse rapaz? Não há vontade de matar. Ele estava indo comprar cigarro. A camarada foi ferido, daí 12 dias morreu? Sim. O que se afigura a uma lesão corporal seguida de morte. Não há esse desejo de matar este rapaz. E não foi o que aconteceu. Não aconteceu ali um homicídio. Não, houve uma lesão corporal. Não foi o homicídio que aconteceu, foi uma lesão corporal. Ah, complicou e depois veio a morte? Não por causa do fato. Ou foi um maltratamento do Hospital Regional de Governador Valadares, ou uma complicação ocorrida em casa. Esse choque séptico, colocado aqui, complicações biodinâmicas, choque séptico, evidenciam isso. No terceiro, lá vocês vão votar se absolve o acusado. O importante do tribunal do júri é justamente isso. Vocês não têm que motivar por que está absolvendo. Não tem que motivar. Vocês não têm que falar, não, estou absolvendo por isso. Não, absolvo, né? Votação simples. Sim, não. Absolve o réu, sim. Por quê? Porque não está provado que ele cometeu o ilícito. Se nós pegarmos o 386 do CPP, nós vamos encontrar 3 situações em que os senhores poderiam, e as senhoras poderiam absolver o réu. Sendo a primeira, não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. Não há. A promotoria não trouxe nenhuma prova extrema de dúvida para os senhores e para as senhoras que diz que esse menino cometeu esse crime, ou que ele tenha concorrido para que o crime acontecesse. Nada, 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 nenhuma prova, nenhuma. Testemunha, uma única testemunha. Ah, mas se ouviu as outras, se ouviu algum dizer que ele cometeu o crime? Não. O primeiro policial ouvido
Não, eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo, chegou ao meu conhecimento depois de dias. Não existia prova suficiente para a condenação. Não existe prova suficiente para a condenação. Notório. Qual a prova? Eu digo que é uma batata quente para os senhores e para as senhoras, porque o tempo hoje é exíguo para um tribunal do júri. Com a reforma feita no procedimento do tribunal do júri, nós resumimos aqui hoje a uma partida de futebol para resolver a vida de uma pessoa, para resolver uma pessoa que nunca teve uma anotação criminal, faca limpa, CAC limpa, primário, tecnicamente menor, na época que aconteceu o fato, menor de 21, jamais cometeu crime. Estava lá apanhando café no Alto Rio Novo. Aí de repente nós vamos jogá-lo na cadeia e ele vai passar grande parte da vida dele preso. Confesso que ao vir para este tribunal, eu contava com o Ministério Público e ia pedir a absolvição desse rapaz. Contava com isso. E como não tem prova, as polícias dizem que ficou sabendo, tomou conhecimento. Embora esse que falou aqui, disse lá que ele era bandido, ele era envolvido, não tem nada, nenhuma anotação sequer, nenhuma única anotação. Não houve nenhuma apuração que colocasse ele naquele local do crime, naquele momento, cometendo o crime, a não ser correndo, a não ser fugindo. E como continuou fugindo, ainda ficou uma semana lá, mas continuou fugindo. Então a grande certeza que nós temos é que este rapaz não participou dessa empreitada. Se o objetivo era matar ou não, se o rapaz estava se defendendo, não vem ao caso. Mas é certo que houve ali uma lesão corporal cometida pelo rapaz, mas ele não teve participação. Então, lá, na hora que for votar, os jurados absolvem o réu, com toda certeza. Não podemos levar para casa um fardo de tamanha magnitude. Não podemos carregar sobre os ombros o peso de ter condenado um inocente. Eu fiz anexar aos autos o caso dos irmãos Naves. É desnecessário até colocar, porque é uma coisa já do imaginário popular. Quase todo júri a gente ouve esse caso novamente, mas é um caso tão emblemático, acontecido em 1937, durante o Estado Novo, o único momento em que o tribunal do júri não tinha soberania. É o único momento da história do Brasil que o tribunal do júri não tinha soberania. E os jurados, foi submetido para eles que os irmãos Naves haviam roubado o dinheiro do rapaz e o matado. Hoje iria para o juiz singular, que é um latrocínio. E os jurados entenderam que não era eles o culpado, os absolveram. Houve o recurso, o tribunal mandou submeter novo júri. Novo júri, eles foram absolvidos de novo. Se fosse hoje, acabou. Rua. Soberania dos eleitos, o que é muito necessário. Mas, infelizmente, o tribunal resolveu, os juízes togados, resolveram inovar, condenar. E eles foram para o cárcere. Não é preciso dizer que naqueles idos e vindos, quanta tortura sofreu aqueles irmãos. Ao ponto de ver a mãe ser estuprada. Ao ponto de ver a mãe ser estuprada. Ao ponto de ser levado para o mato, passado mel, para que os animais o atacassem. Ao ponto de um dos irmãos ser levado à distância e se ouvir um tiro, como se o irmão tivesse sido assassinado pela polícia.
E num grande desespero, num tormento total, a confissão acabou acontecendo. E ficaram presos. Um deles veio a falecer depois de sair da cadeia. O outro ficou buscando a sua inocência. E vários e vários anos depois, aquela pessoa que havia morrido apareceu vivo. E foi cometido o maior erro de todos os tempos, justamente porque o júri não tinha soberania naquele momento. A decisão que os senhores e as senhoras tomarem aqui agora vai impactar na vida deste rapaz. Eu diria que é um impacto para sempre. Para sempre. Para quem nunca teve uma anotação, vai ter uma condenação, caso os senhores condenem. Agora, vai se condenar sem prova? Eu tenho certeza que os senhores e senhoras, com esses autos, não irão condenar esse rapaz. Principalmente como quer o Ministério Público. Se não está provado que ele participou, se não está provado que ele estava lá, se não está provado que ele fez, que ele cometeu algum ato executório, qualquer ato executório, jogar uma pedra já seria ato executório. Não há nenhuma prova de nenhum ato executório. Se não há prova de ato executório, não há condenação. É principalmente crime qualificado. Qual foi o recurso que ele cometeu, que ele fez, que dificultou a defesa da vítima? Se o único recurso que ele teve foi correr. Mas poderia-se dizer que, mas nós não vamos acreditar na fala do réu. Mas, tirando a fala dele, o que mais nós temos? Porque os policiais tomaram conhecimento. Não viram nada. Os policiais disseram que ele é bandido, mas nunca o prenderam. O policial disse que ele é da gangue X e X, mas não teve uma testemunha aqui que falasse isso. E mesmo os vídeos exibidos pelo promotor são parentes da vítima. Prima, avó, mãe. O policial, notoriamente, vai tentar justificar sua prisão. Vai tentar justificar sua ocorrência. Mas até a ocorrência é falha. Porque a ocorrência diz que a arma é 22, o laudo diz que a arma é 38. E nem a arma está aqui, nem a arma foi recolhida. As fotos feitas do laudo, xerox de xerox. Xerox de xerox. Impossível se ater a isso. Então o que nós temos aqui para julgar? O que esse rapaz falou. O que esse rapaz falou. Porque poderia a polícia diligentemente ter pegado o depoimento da vítima. Poderia. O que nós temos da vítima é que ela falou para a avó: o Eduardinho me atirou. Que falou para a prima: o Eduardinho me atirou. Só porque não se ouviu essa vítima. E ela voltou para Cuparaca e ficou lá 4 dias andando pela rua. Por que ele não foi levado lá e ouvido? Eu tenho mania de dizer que nós não buscamos uma verdade real, nós buscamos uma verdade no processo. Mas se tivesse ouvido este menor que acabou falecendo, talvez não seríamos até uma verdade real. Que ele iria falar exatamente o que aconteceu. Nós não íamos ficar aqui com dúvidas. Não ia ser colocar dúvidas na cabeça dos senhores e das senhoras. Nenhuma dúvida. Como que nós colocaríamos dúvida? Se ele ia falar: não, quem atirou em mim foi o fulano, Beltrano participou, por isso. Mas não. Se deixou perdido no tempo. Se deixou vagando. E trouxe todo esse arcabouço e jogou sobre os senhores e as senhoras. Então, a grande certeza que nós temos aqui é que não há nenhuma participação do direito nessa empreitada homicida. Mas é nenhuma mesmo.
porque em momento nenhum foi demonstrado o que ele fez efetivamente. O que ele fez? Qual foi o ato executório dele? Esqueçamos os atos executórios. Vamos para a preparação do crime. Qual foi a preparação do crime? Que ele participou? Não há. Não existe isso nesses autos. Então, eu peço a absolvição do Diego, com a grande certeza de que ele não participou. Com a grande certeza de que ele estava indo com o menor, ocorreu o problema, e aí ele acabou imbuído nesse universo de apuração equivocada que acabou submetendo ele a esse júri. E submetendo ele a muitos dias de cadeia, porque foi preso em Vitória, baldeado para cá e está preso aguardando julgamento. Esse tempo todo. Esse tempo todo aguardando julgamento. Então eu penso a absolvição dele por absoluta falta de prova. Ele já colocou a negativa de autoria. Ele não participou. Ele não fez nada. É o exemplo que eu dei, eu com a Carmen. Estamos indo juntos, eu resolvo atirar. E aí, o que ela tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? Pode acontecer com qualquer um de nós. Você está indo com alguém na rua, o cara resolve atirar em alguém. E aí? Você vai vir para o júri? Você vai ser submetido a júri? Porque alguém atirou em alguém? Então, o meu primeiro pedido é esse. Segundo pedido. Houve uma lesão corporal que culminou depois na morte. Se formos condenar esse rapaz, é por isso. É porque houve uma lesão corporal que acabou culminando na morte. Nada mais do que isso. Pena justa. Agora, com relação a ter corrompido o menor. Eu conheço o menor há 10 dias. Estou indo com ele pela rua. Ele resolve atirar em alguém que tomou a arma, que brigou. Não sei, resolve atirar em alguém. Qual é a minha participação em corrupção desse menor? Eu corrompi alguém? Nós temos hoje no Brasil duas correntes doutrinárias. Uma que entende que a corrupção de menor se aplica independente do menor estar corrompido. Então, pode ser um cara que já matou 20. Eu estou indo, mas ele resolveu matar alguém e eu participei daquele homicídio. Com essa teoria, eu sou condenado por corrupção de menor. Já numa outra teoria, e que a gente tem vários julgados nesse sentido, não se aplica a corrupção de menor quando o menor já é corrompido. Nesse caso, eu não sei se o menor era ou não corrompido. Eu não sei se a situação do momento levou aquele acontecimento. Acredito que sim. Até porque imagine o terror que estava Cuparaque. Todos nós que conhecemos, uma cidade com um pouco mais de 4 mil habitantes, ocorreu um homicídio. Imagina aí os ânimos como estavam naquele lugar, naquele momento. Então acredito que essa situação aconteceu mais por causa desse ânimo que estava do que por qualquer coisa. Ninguém trouxe aos autos que houvesse uma encrenca entre eles. Não. Mas vai dar gangue do Casquinho? Não sei. O que eu mais vejo nas ocorrências policiais, toda ocorrência policial hoje tem uma gangue. E elas têm nomes pomposos. São nomes bonitos. A gangue do Cruzeiro, a gangue do São Vicente, a gangue Paiana, a gangue do Vista Alegre. Cada um tem um nome bonito para as gangues. Eu acho que isso é muito bem imaginado. A gente vê muito isso na televisão e acha bonito. E o meio policial acha isso bonito. Fica bonito quando coloca na ocorrência. Acho que isso foi mais efeito disso. Tenho quase certeza que é mais o efeito dessa beleza que fica uma ocorrência quando eu tenho duas gangues disputando na cidade, mas eu não prendi ninguém delas. Não prendi nem de um lado nem do outro.
E aí surge o indivíduo que é o organizador da quadrilha, mas que nunca teve uma anotação, nem em Valadares, onde ele morava, nem lá durante 3 anos, ele teve uma anotação. Então, dizer que houve corrupção de menor, não vejo. Acho, notoriamente, que a situação do momento, as emoções que estavam ali, levou esse fato a acontecer da forma que aconteceu. Quanto a mencionar o menor, isso é jargão popular. Esse menino está quase 2 anos na cadeia. Se ele não tivesse pegado esse jargão na cadeia, ele não ia pegar nunca. São 28 pessoas numa cela. Se você não pegar um jargão de cadeia, você nunca vai pegar, não. São praticamente 2 anos. E outro, primeiro ficou preso lá em Vitória. Depois ser transferido. Vai pegar jargão. E isso não consegue sair da pessoa. Vocês viram o tom de voz que ela usou aqui? Tom de voz de cadeia. Vai custar sair dele. Está introjetado. Essa pecha de presidiário vai ficar para sempre. Para sempre. Por mais que ele volte à vida normal, por mais que ele comece a trabalhar e fazer as coisas dele normal, o que vai ser difícil conseguir serviço, essa pecha vai ficar para sempre. E esse tom de voz que usou aqui vai ser muito difícil tirar. Porque o tom de voz que se escuta lá dentro, 28 pessoas na mesma sala, falando neste tom de voz, nesse jeito de falar, nesse trejeito que se traz para a vida real hoje. Caso os senhores desclassifiquem para lesão corporal seguida de morte, passa o julgamento para o juiz singular, presidente deste tribunal. E eu acredito muito, não só numa pena branca, como também na absolvição pela corrupção de menor. Acredito nisso. Eu tenho plena convicção que isso vai acontecer. Mas é importante que, ao votar, se absolve o réu, que ele seja absolvido. Porque não há nenhuma prova nesses autos que o coloque como executor de nenhuma das ações que poderia levá-lo como partícipe desse crime. Nenhuma das ações. Não era o dono da arma, não participou, não foi ele que atirou, a única coisa que ele fez foi correr. E como correu muito, só foi pego em Vitória. O que eu mais peço aos senhores, que ao julgar, se atenha, como disse a doutora Angélica no início, que hoje a minha vida mudou muito, e que inclusive eu tenho frequentado até a igreja, e eu trago para vocês apenas um único pedaço da vida, só uma coisinha. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar vos vão. Ao julgar, tenha serenidade, como se estivesse julgando você mesmo. Você se condenaria nessa situação? Ao julgar, tem essa serenidade, tem essa tranquilidade, sabendo que o que vocês vão julgar não poderá ser modificado. O máximo que pode acontecer é ser submetido a um novo júri, e que eu voltarei aqui com a mesma convicção que não há prova nesses autos para condenação. Não há provas para condenação. Talvez se a polícia tivesse sido um pouco mais diligente e ouvido a vítima, nós teríamos alguma prova. Mas, da forma que está esses autos, não há nenhuma prova de que esse rapaz tenha concorrido para que esse crime ocorresse. E se ele não concorreu para o crime em si, muito menos no que se refere à corrupção de menores.
Eu agradeço aos senhores pela paciência. Sei que estar com este fardo sobre os ombros, como vocês estão, é terrível. É terrível. Sei que todas as emoções nos tomam num momento desse, mas o que eu mais peço aos senhores é esta serenidade na hora de votar. A doutora vai explicar depois como vai ocorrer a votação, para que ninguém se equivoque na hora de escolher o voto. Não sei se eu volto, vai depender do ilustre promotor. Caso ele venha, eu volto a conversar com os senhores e as senhoras. E eu espero que a justiça seja feita aqui, neste momento, que a justiça seja feita, que esse rapaz seja absolvido. Muito obrigado. Boa tarde, senhores.